E aí galera, tudo bem? Olha só, eu vou fazer nessa videoaula aqui algumas abordagens sobre como escrever numa avaliação discursiva, tá? Porque eu vejo que muitos dos alunos, eles às vezes sabem até a matéria, mas eles não sabem escrever direito. Isso aqui não é uma aula de completa, tá? Não é uma aula completa sobre como escrever bem numa avaliação. Isso aqui é só uma série do que eu pretendo fazer. Alguns alunos meus lá da Mananciais, no ano passado, no retrasado, viram que algumas coisas dessas minhas dicas e eu estou sempre comentando essas dicas quando eu faço a avaliação de exercícios que eu passo para ele aleatórios mesmo, tá? Então, eu vou dar aqui algumas dicas iniciais e ao longo do tempo, se a gente permanecer aí de quarentena, eu vou fazendo outras videoaulas sobre dicas de como fazer, como escrever uma avaliação, tá? Porque é uma coisa bem longa, é um processo bem de treino, vocês vão precisar treinar isso, tá? Isso não é só uma coisa que você vai ficar vendo, entendi. Não, é uma coisa que você realmente tem que botar em prática, tanto em biologia quanto em qualquer outra disciplina do qual você precise escrever a resposta e não apenas ficar marcando lá se é A, se é B, C ou D. Então vamos começar. Primeiro, tenha cuidado com a coerência e coesão. Tá? A coerência é a lógica das ideias colocadas na resposta. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pergunto para você, do que é feito um carro? Aí você me diz assim, o carro é feito de peças. Tá bom, mas que tipo de peças? Sei lá, um carro é feito com peças divinas. Você já não está sendo coerente, entende? Ou então, para a biologia, vamos, por exemplo, eu vou perguntar para você. Ah, explique por que, que a célula precisa de água para sobreviver. Aí você diz assim, a célula precisa de água porque a água é, está na forma líquida. Entendeu? Então, assim, tá entendendo que é uma coisa que não tem a ver com o que está perguntando? Então, a coerência é justamente isso. Qual é a lógica que tem na sua ideia em relação com a lógica que está sendo proposta na pergunta, ok? E a coesão é a conexão entre as ideias colocadas na resposta, tá? Então, a coesão é como que você interliga o que você está escrevendo no começo da sua resposta com aquilo que está no final da sua resposta. Principalmente, a coesão ela é mais importante se você tem uma resposta longa, ok? Então, por exemplo, os exercícios que a gente está dando nos trabalhos em educação à distância, eles são muito. Você vai ter que usar muita coesão, porque a gente está pedindo muitas coisas de texto de 10 linhas, 15, 20 linhas, e aí você realmente vai ter que ter uma boa coesão. Isso aqui, tanto a coerência quanto a coesão, elas são assuntos muito tratados quando vocês fazem redações, tá? Então, treinem redações e ao treinar redações, lembrem-se como que esse treino de redação pode ser beneficial também para as respostas discursivas. E aí, uma coisa, o primeiro exemplo que eu vou dar, eu vou voltar muito em questão de coerência e coesão nas próximas videoaulas, caso a gente mantenha aí essa quarentena por mais aí pelo menos um mês, que eu acredito que vai ter sim. Mas uma coisa aqui que eu quero começar, que muitos alunos colocam em prova, e isso é motivo para tirar ponto porque não está correto. Nunca comece uma resposta com a palavra pois, ok? Não comece com a palavra pois. Vou dar um exemplo. Ó, uma questão aqui. Uma questão do nono ano, e aí eu vou botar aqui uma resposta de um aluno do nono ano. A pergunta é: por quais razões as propostas sugerem que os primeiros seres tenham sido heterótrofos, anaeróbios e, por conseguinte, autótrofos fotossintetizantes? Então ele está fazendo essa pergunta aqui. Aí o camarada colocou assim: pois o sistema heterótrofo era mais simples para o início da vida. Cara, pois no começo não. O pois ele teria que vir no meio da frase, ele tinha que estar relacionado com
o que você disse antes. Aí eu vou dar um exemplo aqui de como seria uma resposta adequada. Ó, os heterótrofos anaeróbios eram mais simples. Pois, ó, tá vendo? Pois, porque o pois está relacionado ao que você disse antes. Ok? Então, você não usa o pois no começo da frase, você usa depois. Depois de uma vírgula. E aí, então, você começa a ter uma ideia melhor sobre as conjunções, tá? O pois é uma conjunção, uma coisa que você deve estar aprendendo ou já aprendeu em língua portuguesa. Então, você tem que saber que isso aqui numa prova discursiva, principalmente no vestibular, tá? No ação 1 pode ser que o professor ainda releve ali e apenas te notifique, como eu faço com os meus alunos. Eu não levo em consideração isso aqui para tirar ponto, mas eu poderia, tá? Então, outros professores eles também podem levar isso em consideração. Principalmente no vestibular. Eles aqui, você põe uma resposta dessa aqui numa discursiva da UERJ, por exemplo, ele já vai te cortar ponto, ok? Então, segunda dica, obedeça ao comando da questão. O que isso quer dizer? A questão ela tem um comando, ou seja, ela está pedindo alguma coisa de você. Então, primeira dica, em relação ao comando da questão de explicar. Você já deve ter feito um monte de exercício do qual tinha lá. Ah, explique tal coisa, explique a diferença entre, explique por que acontece isso, explique o que está acontecendo no gráfico. Então, se está pedindo para você explicar, você tem que usar palavras próprias de acordo com o que sabe sobre o tema. Ou seja, você não pode ficar tirando o que está no texto. Não pode repetir palavras que estão no texto. Você tem que explicar com suas próprias palavras, utilizando argumentos. Isso é mais importante. Argumentos e detalhes que relacionem causa e efeito. Tá? Argumentos relacionados à causa e ao efeito. Vamos ao exemplo. Explique como os coacervados podem ter surgido de acordo com as características da Terra primitiva. Ou seja, ele quer que você dê uma causa para que os coacervados tenham surgido na Terra primitiva. Qual é o efeito, então? O surgimento dos coacervados. Estão entendendo? O efeito é coacervados estão surgindo. Qual é a causa? Ou seja, por que eles estão surgindo? O que causou o surgimento? Então você tem que dar uma resposta que relacione o que causou com o que levou a isso. O que causou a formação dos coacervados e qual é o efeito ali, que é a formação dos seres vivos. Então, vou dar aqui respostas inadequadas de vários alunos, através das intensas chuvas. Essa resposta está extremamente inadequada, por quê? Porque ela não relaciona, ela não faz um bom argumento. Ela só citou, é através das intensas chuvas. Ok, mas como assim? O que a chuva fez de benéfico para dar origem a coacervados? O que tinha nas chuvas? Entendeu que faltou aqui muitos argumentos, muitos detalhes? O aluno simplesmente diz, é na chuva. Tá, mas isso não explica. Você não usou o argumento. Outro argumento aqui, com substâncias que foram se juntando por milhares de anos. Com substâncias? Mas que substâncias? Qualquer substância? Foi água? Só foi água? Só foi gás carbônico? E aí? Que tipo de substância é essa? Tem que ser mais específico, faltou detalhes. Aqui ainda até usou um pouquinho mais de argumento, entendeu? Já foi, perceba que aqui o argumento já foi, tinha alguma coisa que era substância aqui e que foi se juntando, já usou mais argumentos. Perceba que esse aluno aqui, ele já usou mais argumentos que o aluno anterior, mas faltou detalhe. Mas que tipo de substância? Entende? Então esse aqui, ele já ganhou um pouquinho, poderia ganhar mais um pouquinho de ponto do que o anterior, mas também não está completo. Outro aluno, devido à união, mistura de compostos proteicos. Já está começando a melhorar, devido à união, mistura de compostos proteicos. Tá, mas e aí o que aconteceu? Eles foram unindo onde? Foram unindo como? Está entendendo assim a questão dos argumentos, dos detalhes que estão faltando em cada resposta?
E olha esse aqui, que é o piorzinho, ó, com a aglomeração de certas coisas. Mano, coisas? Não coloca coisas em prova. Botar coisa em prova não vai te levar a nada. Isso aí não, não é resposta coisa, tá? Então, outra resposta muito inadequada também é botar etc. Se eu estou perguntando alguma coisa específica, você não pode botar respostas etc. Então, etc. em resposta não é ideal, tá? Não é ideal. Agora sim, ó, como é que seria uma resposta adequada? Pelo resfriamento da Terra, as proteínas foram ficando mais complexas. As proteínas foram se aglomerando até formar os conservados. Isso aqui é uma resposta de um aluno. Ou seja, ele está dizendo qual foi a causa. A junção de proteínas que foram ficando mais complexas e foram se aglomerando até formar os conservados. Ou seja, ele deu a causa, outra causa e aqui mais uma causa, né? E aqui foi um efeito. Ok? Então, ele deu aqui as causas e, por último, ele falou qual é o efeito. Vamos ver aqui essa aplicação de comando da questão no exercício nosso da semana passada sobre o módulo do 3 Monera, que a gente fez uma revisão. Algumas bactérias são patogênicas por causa das toxinas que produzem. Esse é o caso da Clostridium tetani, uma bactéria anaeróbica causadora do tétano. Bactéria anaeróbica obrigatória, isso é muito importante, tá? Esse obrigatório aqui vai ser muito importante. Essa bactéria não invade o organismo, mas libera a toxina tetânica que afeta o sistema nervoso e produz rigidez muscular quando prolifera em feridas profundas. Entretanto, quando a bactéria infecta feridas superficiais, não ocorre o tétano. Ele pergunta para você assim, ó, explique. De novo, falou sobre explique, você tem que lembrar sobre causa e efeito, tá? Causa e efeito. Explique por que o tétano só ocorre em feridas mais profundas. Ou seja, ele quer que você diga qual é a causa para este efeito. Tá? O efeito, então, é o tétano só ocorrer em feridas mais profundas. Qual é a causa disso? A causa já está praticamente na pergunta. Tá? Quem sabe um pouquinho de bactéria, quem estudou, quem viu o vídeo aula, responde isso aqui facinho. Se eu digo que é uma bactéria anaeróbica obrigatória, quer dizer que ela só sobrevive em ambiente que não tem oxigênio. Então, ó, o Clostridium tetani é um organismo que realiza respiração anaeróbica obrigatória. Ou seja, só sobrevive em ambientes com ausência de oxigênio. O que ele está querendo dizer com isso? Ah, professor, mas você está repetindo uma coisa que está na pergunta. Não tem problema você repetir se você complementar. Ok? Se você argumentar. Então, eu estou querendo dizer que se ele é uma bactéria anaeróbica obrigatória, ele só sobrevive em ambiente com ausência de oxigênio. Isso quer dizer que feridas superficiais têm oxigênio, ou seja, o Clostridium tetani morre em contato com o oxigênio. Então, esse é um segundo tipo de resposta. Você poderia botar assim: por que o Clostridium tetani não sobrevive em ambientes com presença de oxigênio, pois é uma bactéria anaeróbica obrigatória. Entenderam? Qual é a causa? Ele é um organismo que morre na presença de oxigênio. Qual é o efeito? Só sobrevive em ambientes sem oxigênio, feridas mais profundas. Ou qual é o efeito? O segundo efeito, ele morre em ambientes com oxigênio. Se você seguir essa lógica, você consegue responder todas as questões, principalmente em biologia, tá? Que tem muito dessas questões de explique, de relacionar. Isso também deve ter muito, questões de explique, deve ter muito em geografia e história, tá? Eu acho que, eu só que estou chutando, mas eu acho que deve ter também. Outra questão aqui, também envolvendo bactérias. A toxina produzida pela bactéria anaeróbica
Clostridium botulino pode produzir a doença denominada botulismo, por impedir a liberação do mediador químico acetilcolina nas sinapses nervosas colinérgicas. Sob o nome comercial de Botox, é usada para minimizar temporariamente a formação de rugas faciais. E aí ele pergunta, ó, explique. De novo, falou explique, galera. Causa e efeito. Não pode esquecer disso. Porque latas de alimentos estufadas podem indicar uma possível contaminação por Clostridium botulino. Ou seja, qual é a causa para que a lata fique estufada? A mesma lógica da questão anterior. Se eu estou num ambiente, uma lata fechada, sou uma bactéria, estou em contato ali com um ambiente sem oxigênio. Então, essas bactérias são anaeróbicas obrigatórias. E, sendo assim, em latas fechadas podem se reproduzir livremente, justamente porque não tem oxigênio, o que acaba causando as deformações na lata. Ok? Um outro tipo de resposta que você poderia dizer aqui é o inverso. É você dizer assim, porque as bactérias elas conseguem sobreviver em ambientes sem oxigênio, como o que tem dentro de uma lata que está bem fechada. E assim vão se reproduzindo livremente. Tá? Poderia só inverter aqui a ordem da questão, não ia ter problema. A lógica seria a mesma, você estaria dizendo a causa, né, porque essas bactérias não precisam de oxigênio para sobreviver, e está explicando o que isso causa. Está causando ali a deformação na lata porque elas estão se multiplicando muito. Se você seguir a lógica da causa e efeito, mesmo que você falhe ali na coesão, não escreva muito bem, não escreva com pontuação, vírgula, o professor ele praticamente vai considerar a sua resposta, porque você está obedecendo ao comando da questão, esse é o principal, e você está sendo coerente. Ok? Então, segue essa dica que você com certeza não vai mais tomar um zero em questão. Você pode tomar ali um 0,5, um 0,6, aí vai depender de cada professor. Mas zero você nunca vai tomar toda vez que você seguir o comando da questão e ser coerente e coeso. Um outro tipo de comando de questão, se pedir para você diferenciar, você tem que fazer uma comparação argumentativa que expresse a diferença. O que isso quer dizer, professor? Fique atento, pois pode ser que você tenha que comparar dois ou mais fatores. Então, está pedindo para você diferenciar. Então, vou dar exemplos. O que diferencia uma composição química orgânica de uma composição química inorgânica? Resposta inadequada, que é uma coisa que acontece muito com um aluno. Olha como faz um aluno que não usa um argumento. Inorgânica não é orgânica. Ou seja, os componentes não são orgânicos. Cara, isso aqui é a mesma coisa que nada. Ele já está dizendo isso aqui na pergunta. A pergunta já está dizendo isso, que orgânico não é inorgânico. Então, esse aluno aqui tomou zero. Tá? Zero, zero, zero e zero. Zerão. Por quê? Não falou nada. Não tem um argumento. Tudo bem, ele pode não ter estudado direito, faltou a aula, enfim, tentou enrolar o professor, que sabe o que mais acontece. Mas tem aluno às vezes que não entende a própria resposta. Ele diz assim, ué, mas eu botei certo. Tá, mas isso aqui não tem argumento, isso aqui já está dizendo na pergunta. E vocês entendem? A mesma coisa, por que o carro não é um avião? Porque o carro não tem asa, não voa. Porque o carro não voa. Entendeu? É um argumento falho, um argumento muito superficial. Precisa ser mais específico. Então, como é que seria uma resposta adequada, mais específica? Resposta adequada. Compostos orgânicos possuem um átomo de carbono na sua composição, diferente dos compostos inorgânicos. Ou seja, compostos inorgânicos não têm átomo de carbono em sua composição. Ok? Essa seria a resposta mais adequada. Uma resposta simples e direta. É claro que isso aqui na química não é bem assim, não é só a questão de ter ou não ter o carbono, tem outras propriedades necessárias para você dizer o que é orgânico e o que não é orgânico, tá? Mas a nível biológico seria mais ou menos isso. Então agora esse aqui é um exemplo de um outro exercício que eu peguei para a gente fazer. Ó. Cientistas buscam remédios no mar.
É o título de uma reportagem no estado de São Paulo, lá de maio de 2005, sobre pesquisas que identificaram moléculas com atividade farmacológica presentes em animais marinhos, como esponjas e ascídeas, contra agentes patogênicos causadores da tuberculose, leishmaniose e candidíase, 3 doenças. Os agentes patogênicos causadores das doenças citadas na reportagem são, respectivamente, bactérias, protozoários e fungos, ou seja, ele agora vai te dar a pergunta. Dê 2 características que permitam diferenciar as bactérias dos protozoários. Ok? Então você tem que dar aqui. Ó, aqui está sendo bem específico. Dê 2 características. Ele poderia simplesmente botar assim: diferencie bactérias de protozoários. E aí é que entra a questão. O quanto que você precisa diferenciar. Se ele não está te dando um limite, tente escrever tudo que você sabe. Tá? Então, se tivesse só aqui assim, se tivesse assim, diferencie as bactérias de protozoários. Então, se você tem certeza quais são as características, coloque todas. Se você não tem certeza, coloque somente algumas. Ele vai ter que dar como certo, tá? O que mais? Se ele está pedindo somente 2, como não é o exemplo aqui, ele poderia estar assim, ó. Dê somente 2 características que permitam diferenciar. Então você tem que citar somente 2. Eu vejo um monte de aluno em questões que você pede somente 2 ou 3 ou somente uma mesmo, o aluno coloca 5, 6, 7. Isso já é fugir do comando da questão, tá? Porque ele está pedindo somente uma ou 2. Ele quer que você seja específico. Ele não quer que você coloque um monte de coisa. Então se está lá somente uma, somente 2, você vai botar somente uma ou 2. Vai pedir o comando da questão. Fugiu do comando da questão, já vai perder ponto. É assim que funciona no vestibular, principalmente. Então aqui a resposta seria, ó, bactérias são procariontes e possuem parede celular. Se eu digo que elas já têm isso, eu automaticamente já estou dizendo que em protozoários não tem. Ok? Então já é uma diferença, já é um argumento. Outro comando aqui, não repita o que está escrito na questão, exceto quando a questão pedir para fazer uma transcrição. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que foi Aristóteles que começou a produzir os primeiros registros sobre biologia. Após sua morte, os estudos sobre a ciência passaram um longo período estacionado, só sendo retomado no Renascimento. Aí pergunta, qual influência teve o período renascentista para a evolução dos estudos da biologia? Então ele está querendo dizer assim, ele está querendo que você diga qual foi a influência do período renascentista. O que o período renascentista deu de importante para o estudo da evolução. E aí veio aluno e colocou assim, ó. A partir desse período, o estudo da biologia foi evoluindo cada vez mais. Isso já está aqui na pergunta toda. Entendeu que faltou argumento? Ele só apenas repetiu? Ele apenas repetiu, ele poderia ter colocado isso aqui. A partir desse período, o estudo da biologia foi evoluindo cada vez mais. O que faltou? Uma vírgula e dizer o porquê. Tá? É o que faltou para esse aluno. Isso aqui, ele pegou um pedaço daqui, ok? E ficou só nisso. Esse foi o problema. Ele deveria ter explicado mais, ele deveria ter usado o argumento. A partir desse período, o estudo da biologia foi evoluindo. Mas por quê? O que teve no período renascentista que fez com que houve essa evolução de estudos? Faltou argumento para esse aluno. Olha o segundo aluno. Foi a fase mais importante, pois a ciência retornou no renascentismo. Ele já está dizendo isso aqui também. O que faltou aqui? Uma vírgula, pois a ciência retornou no renascentismo. E foi mais importante porque... Qual foi o motivo de ser o mais importante? Não foi porque retornou. Tá? Então faltou o argumento. Então, se você vai repetir o que está na questão, você repete aquilo e complementa. Não apenas fica repetindo. Apenas repetir é só quando pede uma transcrição. Isso aqui é muito comum em literatura, português, que pede para você ver lá questões de
de elementos textuais. Aí você tem que saber ali, tá? Então, nas outras discursivas, principalmente na biologia, você raramente vai ver uma transcrição. Eu mesmo nunca vi pedindo para fazer uma transcrição em biologia. Então, não repita somente o que está no texto. Se você vai repetir alguma coisa que está no texto da pergunta, complemente. Complemente. Ok? Complemente. Nunca deixe a cópia lá. Certo? Fique atento à palavra respectivamente. Tem muito aluno que erra com isso aqui. E isso é uma bobeira errar isso aqui. É uma questão de falta de atenção, não é nem de conhecimento. Eles sabem o que é respectivamente, então fique atento. Significa que toda vez que você vê essa palavra respectivamente, você quer a pergunta, o comando da questão, ele quer uma sequência na resposta, tá? Ele quer uma sequência que é uma ordem. Então vamos ao exemplo. A charge ilustra um evento comum em dias de sol mais forte, onde o carioca se desloca até as praias e passa o dia inteiro exposto à radiação solar. O resultado é, invariavelmente, uma queimadura solar de variados graus e complicações. No entanto, as pessoas com a pele mais morena cismam em se expor ao sol sem nenhuma proteção, o que constitui um erro grave, já que apesar de mais protegidas contra queimaduras, não estão isentas de complicações pela exposição excessiva ao sol. E aí a pergunta: cite o nome do elemento protetor presente na pele das pessoas, responsável pela pigmentação, e o nome da célula, o nome da célula responsável pela sua produção, respectivamente. Ou seja, a resposta, a primeira palavra, o primeiro nome que você vai citar tem que ser o nome do elemento protetor. E o segundo nome que você vai citar é o nome da célula. Se você botar o contrário, se você escrever primeiro a célula e depois o elemento protetor, já está lascado, porque você não está mais sendo respectivo, você está trocando a ordem. Então qual é a resposta certa aqui? É a melanina, ok? Então o elemento protetor é a melanina. E quem produz são os melanócitos, ok? Se você botasse melanócito primeiro e melanina depois, estava errado. Vamos ver isso agora num exemplo, para uma questão nossa aqui do segundo ano. O indivíduo A tem uma bicamada lipídica revestida por uma parede celular e uma estrutura molecular com DNA circular capaz de ser utilizada para a transferência de genes. O indivíduo B é um parasita intracelular obrigatório constituído por uma capa de proteínas envolvendo um material genético que pode ser totalmente de RNA. Identifique quais são os organismos A e B, respectivamente, e explique o que significa ser um parasita intracelular obrigatório. Tá? Então, o que ele diz aqui? Ele dá aqui que tem um indivíduo A com essa característica, tem um indivíduo B com essa característica e pede para você identificar. Se você vai identificar, você só tem que citar qual é o organismo. Não enrola. Não enrola. Só cita qual é o organismo. Então, o indivíduo A é X. O indivíduo A aqui, se ele tem uma bicamada lipídica revestida por uma parede celular e uma estrutura molecular com DNA circular capaz de ser utilizada para transferência de genes, está falando sobre plasmídios. Plasmídios são de bactérias, ok? E indivíduo B é um parasita intracelular obrigatório, constituído por uma capa de proteínas envolvendo um material genético que pode ser totalmente de RNA. Qual é o indivíduo que pode ter o material genético somente de RNA? Vírus. Então, A e B são uma bactéria e um vírus, respectivamente. Tá? Respectivamente. Bactéria é o A, vírus é o B. Se você botasse vírus e bactéria, ia tomar zero nessa parte aqui, na primeira parte da questão. Aí a questão tem a segunda. Explique o que significa ser um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, falou sobre explique, você tem que lembrar sobre causa e efeito. Nunca se esqueça disso. Falou sobre explique,
Pense em causa e efeito. Qual é o efeito? É ser um parasita intracelular obrigatório. E qual é a causa para que ele seja um parasita? É isso que ele está pedindo. É uma necessidade de invadir o citoplasma para que possa se apropriar do metabolismo celular para a síntese de proteínas e replicação do material genético. Por isso que os vírus precisam invadir a célula, porque eles não têm metabolismo próprio e precisam se reproduzir, produzir suas proteínas com o metabolismo da célula que ele está invadindo. Entendeu que a causa é a ausência de metabolismo. O efeito é a invasão, é ser parasita. Ok? Galerinha, espero que tenham gostado. Eu vou fazer mais dessas aulas. Se vocês, assim, se tiver um feedback legal, vocês não estão respondendo, eu quero que vocês digam lá se está gostando da aula, se quer uma sugestão, é, se não entendeu alguma coisa, então perguntem. Beleza? Então isso é tudo por agora e até a próxima.